Slide número 5, nosso último slide de hoje, eu trouxe para vocês aqui a passagem da voz ativa para a voz passiva sintética. No slide número 4, nós temos a passagem da voz ativa para a voz passiva analítica. Aqui a voz passiva sintética. Lembrando que a estrutura da voz ativa é o sujeito agente, praticação, mais o verbo e mais o complemento verbal. Na voz passiva sintética, nós temos qual a estrutura? Verbo transitivo, mais pronome apassivador ser, mais o sujeito paciente. Então, ficou assim, ó. Observem aqui as orações. Voz ativa. O arquiteto desenhou o esboço do edifício. O arquiteto é o meu sujeito agente, né? Ele está praticando a ação aqui de desenhar o esboço do edifício. Desenhou é o meu verbo e o esboço do edifício é o complemento deste verbo. A voz passiva sintética, nós temos desenhou-se o esboço do edifício. Qual a estrutura da voz sintética? Verbo transitivo, aqui ó, verbo transitivo, desenhou, mais o pronome apassivador ser e o esboço do edifício será o meu sujeito paciente. Então, a voz ativa, o sujeito da ativa é o arquiteto, o verbo transitivo desenhou, objeto direto, o esboço do edifício. Voz passiva sintética, temos sujeito da passiva, o esboço do edifício, mais o verbo transitivo desenhou e a partícula passivadora ser, ok? Vocês sabendo a estrutura de cada voz, fica muito fácil de vocês identificarem o comportamento, né, do sujeito da oração. Mudança que ocorre. O objeto direto da voz ativa, aqui ó, o esboço do edifício, se transforma no sujeito da passiva. O sujeito da voz ativa se transforma na partícula apassivadora ser, não havendo agente da passiva, ok? Então, meus amores, caso vocês tenham alguma dúvida em relação à voz verbal, né, as vozes verbais, voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, é só perguntar, ok? Não esqueçam de copiar todos esses slides no caderno e enviar as fotos para que eu possa anotar os nomes de vocês. É muito importante. Tá bom? Beijo!